Boa noite a todos. Hoje é 27 de agosto. Estamos começando aqui nosso 11º encontro do curso de PHP com SQL. Bom, eu vou compartilhar minha tela e vamos continuar do ponto que nós paramos ontem. Vou fazer o compartilhamento aqui. E já estou com o programa Form PHP, que foi o arquivo que nós estávamos trabalhando ontem. E qual foi a principal coisa que se tratou ontem? Eu mostrei a vocês que era possível no PHP a gente identificar quem chamou o teu arquivo, quem foi que executou a tua página, tá? A nossa página é um arquivo HTML que, ao mesmo tempo, é um programa, né? Porque contém códigos PHP dentro dele. E nós fizemos testes, colocamos ifs, para verificar quem chamou esse código PHP. E foi muito fácil isso. Nós primeiro testamos se houve um post chamado novo cadastro. Colocamos esse post, né, que seria recebido de um formulário, na variável novo cadastro e testamos se ela é verdadeira. Então, se nessa chamada do form.php tivesse sido feito por um formulário que contenha esse input com o nome novo cadastro, esse novo cadastro vai conter essa informação e isso passa a ser verdadeiro e ele vai entrar nesse loop. Então, com esse teste aqui, nós conseguimos verificar se quem chamou o form PHP foi um formulário. E com esse outro teste aqui, ao invés de testar $post, nós testamos $get. Nós que estamos aqui há algumas aulas já aprendemos que $get o PHP recebe quando vem na linha do link, lá no navegador, lá em cima. Se eu fechar aqui, eu estou cheio de aba aberta, se eu fechar essas abas aqui, lá no navegador, eu vou chamar aqui esse form que está na pasta clientes. Eu digitei aqui direto a linha do form, tá? O que acontece? Como esse form aqui em cima não tem nenhum parâmetro, como é que a gente coloca parâmetro no link, no URL, né? Isso aqui, o endereço de internet, www.endereço, isso é uma URL, tá? É um hiperlink, é um endereço de internet. Para que a gente possa passar dados para um programa PHP, nós sabemos que nós botamos interrogação e criamos as variáveis contendo os dados que a gente quer. Por exemplo, id é igual a 4. Isso aqui estaria chamando esse form PHP, passando para ele uma variável chamada id, contendo o número 4. Só que, quando a gente passa essa informação aqui, na própria URL, no próprio endereço, tá? Ele é recebido através dessas variáveis $get. É o $get, que recebe essa variável que foi passada. Aqui, por exemplo, ele está olhando se foi recebida uma variável chamada editar. Se ela foi recebida, a gente vai pegar esse $get e guardar dentro dessa variável $editar. E eu testo. Se $editar é verdade, é porque realmente chegou uma informação com a variável chamada editar. Porque foi que eu testei aqui, ó. O $get recebe editar, guardei nessa variável e testei se ela é verdadeira.
Bom, nesse meu exemplo aqui que eu coloquei agora, lá em cima tem uma variável id igual a 4. Não tem nenhuma variável chamada editar. Então, quando eu teclar Enter aqui, ele executou o código PHP, ele foi executar esse form PHP. Só que no form PHP, tinha um teste assim. Se veio uma informação via GET, que é lá na interrogação, né? Lá em cima, na URL. Se veio uma informação via GET chamada editar, ele daria essa mensagem. E nós sabemos que lá não tem nenhuma informação chamada editar. Por isso que ele não disse recebido do link editar. Vamos botar isso lá manualmente? Eu vou vir aqui no navegador. Vou botar aqui id é igual a 4, i comercial, ou seja, i editar é igual x. Qualquer coisa no editar. Eu botei qualquer informação dentro da variável editar. Só que eu criei uma variável chamada editar. Quando eu teclar Enter, ele já escreveu aqui para mim, ó, recebido do link editar. Por quê? Porque agora aqui em cima, na URL, eu passo uma variável chamada editar, contendo um x. E no meu programa, eu não testo o que tem no editar, eu testo só se ele existe. Eu recebo o que veio da variável editar, guardo nessa variável aqui $editar e testo se ela é verdadeira, tá? Eu poderia testar o seu conteúdo. Vou mostrar aqui a vocês. Se editar é igual assim, S-I-M, tá? Eu recebi o editar através do método get aqui, guardei nessa variável e testei se ela é igual assim. Vou salvar isso aqui, tá? Quando eu rodar isso aqui, quando eu teclar Enter, quando eu teclar Enter, ele não mostrou a mensagem aqui em cima, porque existia a variável editar. Mas esse editar aqui, o conteúdo dele é x, olha. Não é assim. Aqui tá, editar é igual a x. Não é assim. E como o programa testou se $editar veio contendo sim, e não era x, é claro que não deu certo. Vamos mudar aqui para x. Se $editar é igual a x, vou salvar aqui. E vou teclar Enter de novo aqui em cima, tá? Recebido do link editar. Já mostrou a frase aqui, ó. Recebido do link editar. Porque o que veio lá do get editar realmente era um X. Eu vou mudar lá no link novamente. $editar é igual a 5 com as 3 letras maiúsculas. Sim. Já não mostrou a mensagem aqui, porque a variável editar contém sim. E no meu teste, eu estou testando se ela contém x. Vou mudar o teste. Se $editar contém é igual a sim, vou salvar novamente. Vou salvar novamente e vou teclar Enter aqui. Agora ele mostrou a mensagem. Eu gostaria... Todos vocês estão com esse mesmo código aí. Eu gostaria que vocês fizessem o mesmo teste. E me dissesse se funcionou certinho. Eu quero que você mude o que é que a variável aqui está passando. Depois mude lá no programa e teste se ele passa a enxergar ou não enxergar. Faça esse teste rapidinho aí para a gente poder continuar, por favor. Então, mostra a tela novamente aí, por favor. Perfeito. Boa noite, Edson. Boa noite. Isso aqui é aquele arquivo que eu mandei ontem no grupo do WhatsApp. Algumas pessoas não conseguiram copiar, eu mandei ele completo no grupo WhatsApp. Tem a primeira parte que testa se veio um post de formulário e a segunda
parte que testa se veio um get da URL. Se lá na URL tinha um get, tinha uma variável chamada editar. E aqui, nesse primeiro teste, eu testo se no formulário teve um input chamado novo cadastro. Aqui embaixo eu testo se na URL, que é no endereço do navegador, veio uma variável chamada editar. Então, eu queria que você fizesse esse teste que eu fiz para vocês terem plena consciência de que aqui ele está recebendo da URL. Eu quero só que vocês façam esse teste para vocês terem certeza disso aí. Quem tiver microfone, quando terminar de testar, me diga deu certo. Deu certo, deu certo. Beleza. Edmilson, fez aí, Edmilson? Eu vou deixar em off o meu, né? Porque eu já disse que eu estou tentando acompanhar a turma. Aí de ontem pra cá eu estou na sexta aula, hoje eu ia começar a sétima. Bacana, muito bom, viu, Alcides? Então fique só acompanhando mesmo, porque o que acontece? Quando você assistir a aula, você vai lembrar do que você assistiu aqui ao vivo e a aula gravada vai reforçar. Aí fica mais fácil assimilar na hora de botar na prática. Depois que eu assisti todas as aulas do zero de novo, ficou bem mais fácil de assimilar. E com esse que eu pego essa semana agora, eu entro na Recording has stopped. vou pegar o compasso da galera e não ficar mais atrasado. Bacana. Edivânia, no seu deu certo, Edivânia? Murilo, deu certo, Murilo? Deu certo. Era pra não aparecer a mensagem, né? Era para não aparecer, aí você deve de novo mudar e fazer ela aparecer. Ou você muda no código, ou você muda na URL, para fazer ela aparecer. Eu vou mudar no código então. Beleza. Boa. Além que aí eu posso botar para Trui. Pode voltar para Trui. Quando lá nós temos Trui, é porque não nos interessou testar o conteúdo do que veio. A gente só queria saber se veio realmente. Quem falou? A gente realmente, a questão do Trui era só para a gente confirmar que veio da URL, que a URL recebeu essa variável aí, tá? Então, como a URL recebeu essa variável, eu sei o que vieram dados através da URL. Então, ele vai entrar aqui nos comandos para fazer edição. Nesse primeiro aqui, ele testou se veio um post com esse nome, novo cadastro, que foi esse input aqui. Você sabe que quando eu estou conforme do método post, essas variáveis vão todas para lá através de post, tá? E aqui nós temos o input submit chamado novo cadastro. Ele testou se veio o novo cadastro para cá. Como veio, ele sabia que veio do formulário. Então, ele preparou os dados e inseriu o registro no banco de dados. Bom, agora, como ele, no nosso arquivo, aqui,
lista dos clientes, no link editar que nós fizemos, ele manda tanto o ID, como ele manda a palavra editar igual assim, ó. Vou clicar aqui. Lá em cima, ele mandou o ID que deve ser alterado, ID é igual a 1, e ele mandou a palavra, a variável editar contendo sim. No nosso form PHP, a gente testou se veio um editar, e se o editar veio uma variável do tipo editar, né? Se editar igual a true, eu sei que veio daquele link editar. Então, dentro desse if aqui, ó, o if começa aqui na linha 23, termina aqui na linha 28. Tá vendo, ó? Essa chave abriu aqui, tá vermelho. Essa chave abriu aqui, fechou aqui. Aqui dentro é o que vai acontecer se esse teste foi verdadeiro, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Ele nos passou o ID. Então a gente vai lá no banco de dados, dar um select no arquivo desse ID para receber os dados dele. A gente vai fazer isso aqui, que eu vou fazer fora do programa aí, tá? Vou rodar aqui o Wade aqui, que é o nosso cliente de MySQL. Vou me conectar aqui no banco de dados. Abrir ele 2 vezes. Aí, vou dar select asterisco com clientes, query id é igual a 2. Vou executar essa query. Ele me listou aqui o cliente de D2. Ele fez a pesquisa, o select, trouxe todos os campos na tabela de clientes cujo o campo ID fosse igual a 2. Está aqui, ó. O campo ID igual a 2, ele trouxe os dados. Então, voltando ao nosso programa. O nosso link, a nosso URL, além da palavra editar igual assim, ela veio também o ID, não foi? Vamos olhar lá de novo. Tá aqui, ó. ID é igual a 1. Eu vou voltar aqui. Vou clicar na última pessoa aqui, Ana Beatriz. Eu vou clicar aqui em editar. Ele passou. ID é igual a 15 e editar é igual a 5. Ele nos passou também o ID, não é isso? Então, como ele nos passou o ID, eu vou tirar essa frase aqui, eu não preciso mais dessa frase. Eu posso, bem aqui, criar uma variável $id é igual. Eu quero pegar o ID que veio lá da URL. Qual o comando que eu vou botar aqui? Um de vocês vai saber. Eu quero pegar o ID que veio lá da URL. O que é que eu vou botar aqui? Se alguém estiver respondendo no chat, eu não tô lá para ler, viu? Como é que eu pego o ID que veio aqui na URL, aqui em cima, ó. ID é igual a 15. Como é que eu pego esse ID aqui no PHP? Eu estou botando variável ID vai ser igual ao quê? From. Não. ID 02, é lá. Não. Gente, quem pega um dado que veio na URL é $get. $get é quem recebe os dados que vieram na URL. Nós fizemos isso agora, pessoal. Agora nós fizemos isso. $get igual a editar. Eu fui lá, peguei para ver se tinha uma variável lá na URL chamada editar e botei aqui dentro. Aí ela só foi verdadeira porque tinha. Porque o $get pega a variável lá da URL. A variável que está aqui na URL. Eu fiz uma demonstração para vocês mudando o conteúdo dessa variável. Botei um X, depois botei sim maiúsculo, depois botei sim minúsculo. E fiquei mostrando que o $get estava recebendo. Então ninguém entendeu nada. Porque nenhum de vocês que estão presentes conseguiu perceber isso. Que esses dados que vêm aqui em cima, na URL aqui, a URL, gente, é isso aqui, ó. É o endereço do arquivo que eu vou abrir.
www.bradesco.com.br/incluir.php www.alenquer.net.br/pgp/professor/clientes/form.php. Essa é a URL, é o endereço que eu estou acessando, tá? E depois da interrogação, vem os dados que eu estou passando. E o PHP recebe esses dados através da função $get. $get recebe os dados passados. Bom, já que ninguém entendeu, eu vou fazer um programinha novo aqui, temporário. Lá na minha pasta teste. Novo arquivo. Teste get. Teste sublinha get.php. Doctype. HTML. Isso aí é pra gente fazer. Não. É só para olhar. Porque é rapidinho aqui. É só para reforçar o conhecimento. É HTML. Boy. Muito bem. Você tá professor disso aí, viu? Bom, antes dele aqui, antes do HTML, eu vou botar um programa em PHP. Abri e já fechei ele. Opa. Vou botar o programa aqui no meio. Eixo $get teste PR eixo $get idade PR. Tu trouxe o negócio que eu pedi pra garganta, Cláudia? Vou buscar já. Não. Peça pra ele trazer, por favor. Deixa ele trazer. Peraí, então. Deixa eu terminar. Olha bem. Esse programa PHP faz só duas coisas. Mostra na tela o que veio da URL chamado teste, o conteúdo dessa variável teste que veio na URL, e mostra o conteúdo dessa variável idade que veio na URL. Tanto mostra a informação e dá um BR depois, que é só um salto de linha. Vou salvar esse programa e vou executar ele. E a URL desse programa, ou seja, o endereço desse programa é alenquer.net.br/php/teste/testget.php. Vou teclar Enter. Teclei Enter e ele não mostrou nada. Por que ele não mostrou nada? Não mostrou nada porque realmente não foi passado nenhum dado via GET para aquele programa. Não foi passado nenhuma informação na URL. Então vamos vir aqui agora e vamos fazer assim. Opa, calma. Lá no final. Para mim passar dados, primeiro tem interrogação, depois tem o nome da variável. Por exemplo, valor igual a 10. Aqui eu estou passando uma variável valor contendo 10. Vou teclar Enter. Não mostrou o valor. Por quê? Não mostrou nada. Por quê? Porque lá não tem valor 10. Porque não é porque ela não tem valor 10. É porque o meu programa não está mostrando essa variável valor.
Meu programa está mostrando a variável teste, o eixo mostra na tela, não é isso? Ele está mostrando, vindo por get, que é naquela interrogação lá em cima. Ele está mostrando a variável teste e está mostrando a variável idade. Como a variável teste não existe, não mostrou nada nessa primeira linha. Como a variável idade não existe, não mostrou nada nessa segunda linha. E a variável que tem lá, que é valor igual a 10, aqui eu nem sequer me fiz referência a ela. Então, não ia aparecer nada aqui embaixo mesmo, não. Foi passado essa variável para lá via get. Hã? Se colocar idade 20, aí aparece. Bacana, agora sim. Opa. Ele vai puxar de lá que tem um campo chamado idade. Exatamente. Idade é igual a 20. Agora aparece o 20. Porque... Agora você pegou. Porque aqui tem a variável idade e o conteúdo dela é 20. E eu disse aqui, para ele mostrar o conteúdo de idade. E mandei também mostrar o conteúdo de teste. Só que lá em cima não tem nada referente a teste, tá? Essas variáveis, gente, a gente pode passar mais de uma informação, não só uma. E a gente, na URL, nós separamos uma informação de outra com o símbolo i comercial. Essezinho aqui, tá vendo? Ó? É o i comercial que permite eu informar mais de uma variável, tá? Agora eu vou botar teste é igual surpresa. Surpresa. Surpresa eu começo. Certo. Surpresa. Enter. Então, apareceu surpresa e apareceu 20. Porque aqui em cima eu passei as duas variáveis. E as duas foram recebidas aqui. $get teste. Eu dei um eixo no conteúdo da variável teste. Ele mostrou surpresa. E eu dei um eixo no conteúdo da variabilidade, ele mostrou 20. Tá bem entendido isso, não tá? Agora eu vou fazer outra coisa aqui diferente, ó. Só apagar aqui. Dólar saldo é igual $get saldo. Isso. O saldo é vírgula $saldo. Vou gravar aqui. Vou rodar aqui. Não sei como é que tu consegue dar. Do jeito que tá, eu vou teclar Enter. Tu consegue abrir um arquivo nessa internet. O que ele me mostrou foi apenas o saldo é. Por que ele mostrou apenas a palavra o saldo é? Eu vou botar o programa aqui embaixo para vocês enxergarem. Eu vou afastar ele aqui, tá? Vou botar ele aqui embaixo do lado da tela. Por que que apareceu na tela só o saldo é? Ele está puxando a get e saldo, né? E o valor ali do dólar saldo é igual a get. Isso. Aí o eco está ligado a ele, né? Ao saldo. Isso. Perfeito. E aí não tem para apresentar. Exatamente. Vamos lá. Primeiro, ele pegou uma variável chamada saldo e pegou o conteúdo dela e botou na variável saldo. Bom, lá na URL, existe uma variável saldo lá na URL? Não. A URL está aqui em cima, ó. Não existe, né? Se não existe, ele pegou vazio, porque ela não existe, não tem nada, e guardou dentro de $saldo. O $saldo contém um vazio, um nada, porque essa variável não existe lá na URL. E quando ele deu o eixo $saldo é, essa primeira parte do eixo, ele mostrou. Ele deu o eixo, ó, o saldo é. Mas o segundo dado, ó, botei uma vírgula aqui. Vocês acham que o eixo pode mostrar dados separados por vírgula? Então, a primeira coisa que ele mostrou foi esse string, essa palavra, essa frase $saldo é. E agora ele mostrou essa variável.
Essa variável dólar saldo, ela está contendo o quê? Vazio, beleza, muito bem, Alcides. Ela está contendo vazio. Como ela é vazio, ninguém vê. Vazio é nada, por isso que ali só saiu o dólar saldo é. Então, como o dólar get foi pegar lá na URL e não tinha essa variável, ele não botou nada nessa outra e automaticamente aqui onde deveria aparecer algum conteúdo não apareceu nada porque ela é vazia. Agora eu vou mudar aqui em cima, tá? Idade é igual a 15 e saldo é igual a 100. Quando eu teclar Enter, o que é que vai aparecer na tela? O saldo é 6. Perfeito, muito bem, Murilo. Exatamente isso aí, você pegou perfeitamente, cara. O saldo é 100. Embora aqui em cima tinha uma variável idade contendo 15, o nosso programa não está fazendo nenhuma referência a essa variável. Então, ela foi passada por dollar get, mas a gente não está usando aqui. Então, ninguém está usando, ela ficou aí perdida, guardada. Então, por que o saldo é 100 que o Murilo acertou perfeitamente? Porque o dollar get recebeu ali da URL essa variável 100 e guardou em saldo. E depois o eixo mostrou, o saldo é saldo que continha 100. Tá bem entendido que como é que eu recebo informações vindo da URL? Eu recebo através de dollar get. Dollar get recebe as variáveis que vieram da URL e o conteúdo delas o dollar get devolve. No caso, esse dollar get devolveu 100 e foi guardado aqui, dentro de saldo. Dólar saldo é igual dollar get saldo. Dollar get saldo equivale a 100. E ele guardou aqui dentro. Então, como é que eu pego um conteúdo vindo de URL? É assim. Eu quero mostrar aqui a idade. Eu vou botar numa variável a idade que veio da URL. Como é que eu faço? Dólar idade é igual o quê? Dólar. Parabéns. Perfeitamente. Dólar get o quê? Idade. Idade. Muito bem. É bom sempre, gente, pelo padrão correto do PHP, colocar entre aspas simples, viu? Dólar get idade. Pode falar, Webson. Não, eu tava falando idade pra colocar dentro, porque eu acho que... Se entendi, perfeito. A idade é, vírgula, dólar, idade. Pronto. O dólar get recebeu a idade lá da URL, guardou nessa variável e a gente mostrou aqui. A idade é dólar idade. Eu vou salvar e vou só teclar Enter aqui, ó. A idade. Pronto, vou só teclar Enter. Perfeito. A idade é 15. Muito bem, amiguinho. Show de bola. Já que nós agora entendemos que o programa recebe esses dados aqui de cima através do dollar get, vamos voltar lá para o nosso programa original. Vou fechar isso aqui. Foi o de teste. Vou para o form. Fechei esse teste aqui. Voltamos para o form PHP. Bom, o nosso link lá, deixa eu voltar tudo aqui, viu? Lá para onde a gente estava, lá no começo. Vou voltar aqui. Nós criamos um link passando duas informações. Passamos o ID é igual a 8 e uma variável editar igual assim, tá vendo? Aí agora vocês vão ter muita clareza quando eu mostrar. Aqui eu recebi a variável editar, guardei em editar, tá? E testei se ela é verdadeira, se veio alguma coisa chamada editar. Que eu poderia testar assim também, ó. Se editar igual assim, que também dava certo. Não é verdade? Por que dava certo? Porque na nossa URL, lá em cima, ó, editar tá igual assim, tá vendo aqui, ó? Então, se no meu teste eu botasse assim, se editar é igual assim, também daria certo, porque chegou uma variável editar contendo sim. Aí agora eu quero receber o ID que veio lá na URL. Como é que eu recebo? Dólar get.
dólar get o quê? O editar. ID, minha gente. Eu tô querendo receber o ID. Vamos agora entender essa história do ID. Porque eu tenho quase certeza que todo mundo fez sem saber direito o que estava fazendo. Eu vou voltar lá pro programa. Eu vou voltar lá pro programa do Index PHP. Aqui de clientes. Index PHP. Vou chamar ele aqui, tá? Beleza. O Index PHP se conectou no banco de dados com o MySQL Connect, pegou os dados aqui do servidor, senha, usuário, senha, banco de dados, fez a conexão e preparou esse select para listar os clientes. Preparou essa variável aqui SQL contendo select e executou essa query, executou essa pesquisa com esse MySQL query aqui. Foi nessa conexão, executou esse comando SQL, select asterisco from clientes, que é a mesma coisa se eu botar aqui no meu programa SQL, select asterisco from clientes. Vou executar aqui, tá? Esse comando ele devolve a lista dos clientes, ele nos dá a lista dos clientes. Quando eu usei o MySQL Query e nessa conexão aqui, essa conexão é essa conexão aqui, ó, localhost, usuário, senha, banco de dados, o MySQL Connect se conectou e criou essa conexão. Quando eu vou executar essa query nessa conexão, executando esse comando SQL, olha o comando SQL aqui que eu executei, ó. Vou afastar uma linha aqui para ficar mais claro. Select asterisco from clientes. O mesmo comando que eu executei aqui, ó. Select asterisco from clientes. Quando ele executou essa query aqui, essa consulta, esse comando MySQL Query, ele pegou o que esse SQL devolveu e guardou nessa variável resultado. Vocês lembram aqui que eu disse select asterisco from clientes, executei. Esse comando devolveu essa lista aqui. Esse comando select asterisco from cliente, ele nos dá essa lista aqui dos clientes, todos os registros, um após o outro. Então, essa query aqui que foi executada, essa query aqui, esse comando SQL aqui, select asterisco from clientes que foi executado, ele devolve aquela lista, todos aqueles registros, ele também devolve. E quem está recebendo o que ele devolve? Nessa linha aqui, linha 24 do meu programa, quem está recebendo essa lista de clientes? Eu preciso que pelo menos um aí tenha compreendido isso aqui. Quem aqui no SQL select asterisco from select asterisco from agenda. Vou executar. Quando eu executar esse select, quem vai receber o resultado disso aqui é essa tela aqui embaixo. Essa tela aqui embaixo vai receber o resultado desse select. Eu vou executar. Executei. Pronto. Essa tela aqui embaixo recebeu 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros. Aí eu vou lhe perguntar. Quando eu executar essa query aqui, quem é que vai receber aqueles 6 registros? Quem é que vai receber os registros? Cliente.
Não. Está muito claro aqui. Vou mostrar uma coisa importante a vocês. No caso, seria a variável resultado? Sem dúvidas, é a variável resultado. E para reforçar esse entendimento, eu vou abrir aqui o bloco de notas e vou lembrar uma coisa a vocês. As variáveis são caixinhas onde a gente dentro dela pode guardar conteúdo. Então, as variáveis em PHP, elas começam com dólar e você dá um nome a elas, como por exemplo, dólar clientes, tá? As variáveis são assim: dólar idade. Para me atribuir um valor a uma variável, eu uso o símbolo igual. Igual coloca o valor que voltar depois do igual dentro da variável. Vamos lá, minha gente, olha bem. Olha que Pode falar. é quando você fala atribuir valor à variável, é dizer o que vai aparecer, né? Não, é dizer o que vai ser guardado dentro dela. Eu vou... Vai ser guardado dentro dela. É. Onde vai guardar? As variáveis aqui com a gaveta que tá guardando os dados, né? É. Esse igual é o símbolo de atribuir um valor a uma variável. Isso aqui, após o igual, é o que vai ser guardado na variável. E antes do igual, é o nome da variável onde será guardada essa informação. Então, antes do igual, é o nome da variável valor dela. Então, dolidade é o nome da variável e 50 é o valor que ela vai ter. E o igual atribui isso a essa variável. Sempre que tem igual, eu sei que essa informação vai ser guardada nessa variável. Aí, com essa explicação de variável do igual, preste atenção muito importante nesse símbolo igual. O símbolo igual é usado para atribuir um valor a uma variável. Faz com que esse valor, faz com que essa informação seja guardada na variável. Baseado na compreensão desse símbolo igual, que atribui um valor a uma variável, eu vou voltar lá para aquela pergunta novamente. Opa, peraí, vamos. Droga, ele não quer sair daqui da frente, não. Chegou. Cheguei aqui na frente. Esse comando MySQL query, ele vai nessa conexão executar essa pesquisa aqui. Nós sabemos que essa pesquisa aqui é essa aqui em cima, ó, porque nós criamos uma variável SQL contendo select asterisco com clientes. Nossa, acabamos de receber uma aula de variável. Esse conteúdo está guardado dentro dessa variável. O que tem nessa variável é select asterisco com clientes. Então, o MySQL query, ele pede para você informar qual a conexão que você vai fazer um comando SQL e qual o comando. O comando aqui, $SQL, nós sabemos que é select asterisco com clientes, que nós acabamos de botar isso dentro dessa variável. Então, ele vem aqui e executa essa query, select asterisco com clientes, tal como eu executo aqui
select asterisco from clientes. E nós sabemos que o comando select, ele devolve para a gente uma informação. Ele nos dá a lista de clientes que ele encontrou. Eu vou executar aqui. Esse comando devolveu essas 8 linhas. Esse MySQL query aqui vai executar esse comando select asterisco from clientes. Então nós sabemos que isso aqui vai devolver as 8 linhas. Quem está recebendo essas 8 linhas? Quem é aqui nesse programa que... A variável está claríssimo. A variável é resultado. Eu acabei de dar uma aula de variável. O igual, por isso que eu reforcei no símbolo de igual. O igual serve para atribuir esse conteúdo a essa variável. O igual serve para pegar o que está depois do igual e guardar dentro da variável. E, gente, o que está depois do igual é uma função. Uma função, ela devolve o conteúdo. E essa função aqui é uma função de executar uma query, que executa um comando SQL. E o comando SQL que ele executou foi select asterisco from clientes. O select devolveu 8 linhas. Então, essa função aqui, ela devolveu 8 linhas e essas 8 linhas foram guardadas nessa variável. Então, esse comando executou uma query e aquelas 8 linhas que vieram foram guardadas nessa variável. Por isso, quando eu lhes perguntei, essa query aqui que está sendo executada desse comando SQL, ela vai, as linhas devolvidas vão ser recebidas por quem? Serão recebidos por essa variável aqui. Essa variável aqui vai conter as 8 linhas. Essa variável é que vai conter essas 8 linhas aqui embaixo. Registro por registro vão ficar guardados dentro dessa variável aqui, resultado. Conseguem entender isso agora, não conseguem? Alô? Bom, Sim, só sim. tem mais uma informação para melhorar o entendimento para vocês, é o seguinte. Por padrão, a gente usa o tempo todo variáveis que eu vou chamar de normais, que é variável de um conteúdo. $idade é igual a 10. Essa é uma variável idade contendo 10. $nome é igual a Pedro Silva. Essa variável contém dentro dela a palavra Pedro Silva. $SQL é igual insert into agenda nome valores Pedro. Essa variável SQL contém essa palavra, essa frase completa. Contém esse comando. Opa, esse Pedro aqui tá errado, viu? Ó, esse parêntese fechou esse parêntese aqui de cima, ó. Fez com que esse comando encerrasse aqui nesse parêntese. Isso aqui era só simples. Bom. E faltou fechar lá no final a aspa dupla, né? Pedro Silva também é aspa simples, não? Não. Aqui é um string. Essa string, esse dado alfanumérico, está dentro de aspa dupla. Isso aqui também está aspa dupla, tá vendo, ó? Isso aqui também é um string, ó. Começou ali e terminou aqui, tá certo, ó? Aspa dupla. Igual de cima. Só que no insert, os dados que você vai incluir nesses campos, você coloca com aspa simples, viu? Esse aspa simples começou aqui e encerrou aqui. Essa aspa dupla começa aqui e encerra aqui. Tá certo? Bom,
As variáveis, a gente costuma, no dia a dia, usar variáveis que guardam um único conteúdo. Essa variável SQL está guardando um conteúdo só, que é essa string aqui. Que é essa frase. Aonde? Se você tiver em minutos, funciona, mas você tem razão. Por padrão, a gente escreve maiúsculo mesmo. Muito bem, viu, Reginaldo? É isso aí. Bom, show de bola. Bom, por padrão, a gente trabalha com essas variáveis aí. Agora, existem as variáveis que elas são diferentes. Elas são matrizes ou array ou dicionário de dados, como muitos chamam, mas elas são assim. A variável tem um nome, mas ela contém mais de um dado, tá? Por exemplo, $nomes é igual. Essa variável, ela é criada assim, ó. Ou melhor, ela é criada assim, com chave. $nome igual Pedro, José, Ana. Aliás, espera aí, viu? Tá errado aqui. Espera aí, viu? Eu acho que as chaves já tem parênteses, né? Vai ter os dois, vai ter chave e vai ter parênteses. Ele vai dar um exemplo aqui. Não, vai ter só chave mesmo, não é aquele bicho não, é só chave mesmo, tá? Bom, perfeito. Olha bem, existe uma variável que ela é assim. A gente vem com essa chave aqui, aí é o que a gente chama de dicionário de dados. Aí você coloca os dados da seguinte maneira. O primeiro dado, por exemplo, nome 1. Nome 1. José. Aí vírgula para informar o segundo dado. Nome 2. Pedro. Nome 3, Ana. Vou fechar. Bom, essa é uma variável muito diferente, porque ela tem nomes e conteúdos dentro dela. Se eu der eixo no nome 1, eixo $nomes, nome, aqui, ali era 3, ó, eu misturei aqui. Esse $nomes, nome 3, ele vai vir na variável $nomes, vai olhar dentro dela que existe o nome 3 e que o nome 3 se chama Ana, tá? Poderia ser assim, nome, idade, celular, Pedro, idade 20, celular 1010. Se eu botar aqui de nomes, me mostre o celular, ele vai vir aqui na variável nomes, vai ver que tem um dado chamado celular contendo o 1010 e vai me mostrar o 1010, tá? Isso aqui
nos faz lembrar isso aqui, ó, dólar nome celular. Isso aqui nos faz lembrar essa linha aqui, ó. ID igual dólar dados ID. Tá vendo aqui dólar dados ID? Ela não lembra isso aqui que eu escrevi, dólar nome celular. Eu vou chamar essa variável aqui de dólar dados. Ela vai conter alguns dados. ID, contendo 1, nome, contendo José, e cidade, contendo Fortaleza. Se eu botar aqui dólar dados, cidade, o que é que ele vai mostrar? Mostrar Fortaleza. Perfeito. Porque ele veio nessa variável dólar dados, que é essa variável aqui dólar dados, ó. Ele veio nessa variável dólar dados, procurou aqui dentro um índice chamado cidade, e ele encontrou aqui cidade, e pegou o conteúdo de cidade, que é Fortaleza, vai mostrar Fortaleza. Se eu fizer aqui dólar dado ID, o que é que ele vai mostrar? Mostrar o 1. Perfeito, Reginaldo, sem dúvida. Porque dólar dados ID contém 1. Agora, vou lá para o comando daqui e explicar uma coisa a vocês, agora mais fácil de vocês compreenderem. Porque das outras aulas se fez sem se compreender direito. Esse MySQL Query executa esse comando SQL, que no caso aqui foi select asterisco from clientes. Aqui é a mesma coisa de eu ter escrito aqui embaixo, ó, o comando, ó. É a mesma coisa de eu ter botado aqui. Select asterisco from clientes. Aqui também funcionaria. A função MySQL Query, ela pede para você informar qual é a conexão que você vai executar o comando SQL e qual é o comando SQL que será executado. Tá? É a mesma coisa, gente, desse nosso AID aqui. Ele também pediu a conexão. Quer ver? Eu vou fechar ele e vou abrir de novo. Salvar não. Eu vou fechar ele e vou abrir de novo. Você vai ver que o AID SQL é exatamente a mesma coisa. Vocês vão ver aqui. Vou clicar no AID SQL. Ele vai abrir. É um programa que permite executar comandos SQL. A primeira coisa que ele pede é a conexão. Como é que ele vai executar o comando SQL sem se conectar no servidor? Então, para se executar o comando SQL, a primeira coisa importante é servidor, usuário, senha, banco de dados. Está aqui, servidor, alenquer.br, está aqui o servidor, ó. Usuário, quem é o usuário, a senha, quem é a senha, banco de dados, qual é o banco de dados. Então, esse meu programinha aqui, que a gente chama de cliente de SQL, que todo cliente é o programa que acessa um servidor. Porque o servidor, ele serve informações para quem está usando. E quem usa as coisas é um cliente. Eu vou usar... eu vou usar uma sala de cinema, eu sou um cliente da sala de cinema. Eu vou usar uma consulta médica, eu sou o cliente daquele médico, tá? Eu vou numa cafeteria tomar um café, eu sou o cliente da cafeteria e a cafeteria me fornece o café. Todo servidor fornece informação para um cliente. O servidor MySQL, que é um servidor de banco de dados, fornece informações para um cliente SQL. E o cliente que eu estou usando aqui é esse AID SQL. Bom, o AID SQL permite executar comandos SQL no servidor.
como ele vai executar um comando SQL no servidor, sem dúvida, a primeira coisa que ele precisa é saber qual é o servidor e como se conectar lá. Então, eu tenho que passar para ele qual o servidor, qual o usuário, qual a senha e qual é o banco de dados que eu vou acessar. Então, passei esses dados, quando eu clicar aqui em abrir, ele faz a conexão nesse servidor. Feita essa conexão, eu posso digitar comandos SQL como select asterisco from produtos. Quando eu mandar executar, ele já está conectado lá, ele já sabe qual é a conexão, vai simplesmente executar o comando. Listou 6 produtos. Ou select asterisco from clientes, vou executar, ele devolveu os clientes. Vamos agora fazer uma analogia e comparar com a nossa função MySQL Query. A nossa função MySQL Query, ela é um cliente de SQL, igual aquele de SQL. Ela vai no servidor, se conecta e executa um comando SQL. Por isso, a primeira coisa que ela pergunta é qual é a conexão que ela deve fazer. E a conexão, gente, vocês já viram aqui em cima, que foi feita passando informação do servidor, do usuário, da senha e do banco. Então, nós usamos uma função MySQL Connect, que fez a conexão com o servidor, e o resultado dessa conexão ele guardou nessa variável conexão. Essa variável conexão contém a conexão com o servidor. Então, na hora de fazer a pesquisa, query, ele perguntou qual era a conexão e qual é o comando a ser executado lá. Está muito claro isso aqui, desse MySQL Query que vai fazer a conexão e executa o comando. Está muito claro isso. É para estar. Aqui, ao invés de digitar o comando, eu usei uma variável SQL. Mas essa variável é a mesma coisa daquele comando, porque eu peguei o comando inteiro e guardei dentro dessa variável. Então, no MySQL Query, eu, naquela conexão, ou seja, naquele servidor, com aquele usuário, com aquela senha, eu executo esse comando SQL. Quando o MySQL Query executa o comando, ele devolve as 6 linhas, todas as linhas que vem aqui, são devolvidas aqui, ele devolve e a gente pega isso nessa variável. Então, $resultado vai conter, aqui o igual, o que essa função devolver. Então, a query que foi executada fica guardada 6 linhas nessa variável. E essas 6 linhas, gente, é assim, ó. Do jeitinho que tá aqui, ó. Tem registro 1, contendo isso aí. Depois, registro 2, contendo a variável resultado,
ela recebe uma coisa muito parecida com isso aqui. Por quê? Ela não recebe todas essas linhas, né? Eu não disse a você que o select vai devolver todas essas linhas e aquela variável vai receber tudo. Então, da primeira linha, a linha 1, ela recebe todos esses dados. Da linha 2, ela recebe todos esses dados. Da linha 4, ela recebe todos esses dados. Então, ela recebe uma coisa parecida com isso. Ó. A variável resultado recebe primeira linha com ID, nome e cidade, todos os campos. Recebe a segunda linha com todos os campos. Recebe a terceira linha com todos os campos, assim por diante. Então, esse comando MySQL query executou essa query e resultado recebeu, né? Porque a variável está recebendo esse conteúdo aqui. Esse conteúdo foi atribuído a essa variável. Então, essa variável pega o que essa função devolver. Essa função devolve 6 linhas, cada linha contendo todos os campos. Isso vai ser guardado nessa variável aqui. Então, ela vai ser visualmente uma coisa parecida com isso. Primeiro registro, todos os campos. Segundo registro, todos os campos. Terceiro registro, todos os campos. Isso aqui está guardado em resultado. Aí vem a mágica dessa função aqui, ó. MySQL fetch assocs resultado. Eu vou explicar essa função aqui agora. Essa função aqui, gente, o que é que ela faz? Ela vai nessa variável resultado, que é essa aqui em cima, e ela pega uma linha do resultado, a primeira linha do resultado, e ela devolve essa primeira linha. Como ela devolve a primeira linha de lá, eu vou pegar com a variável. Tudo que a função devolve, a gente pega com a variável. Então eu vou botar aqui $dados é igual MySQL fetch associate resultado. Esse comando. Como é que é? Oi. Você falou que ela pega a primeira linha, né? Boa, exatamente. Vou já explicar um segredo disso aí. Aí você vai falar, e as outras linhas, né? Vou já explicar. Ela pega a primeira linha e devolve e guarda aqui em $dados, tá? Então, $dados conteve essa linha 1 aqui completa. Então, $dados, ele contém ID, nome e cidade, porque a primeira linha, a linha 1, tem os 3 campos. Por isso que se eu fizer eixo $dados nome, ele vai mostrar José, que é o primeiro nome da primeira linha do banco de dados. Porque o MySQL Query fez a pesquisa SQL lá e nós pegamos o resultado da pesquisa numa variável chamada resultado. A variável resultado, ela ficou assim. E esse comando MySQL fetch assoc pegou a primeira linha dessa variável, resultado, que é essa linha 1 aqui, e essa primeira linha que ele devolveu, a gente guardou em $dados. Então, como essa primeira linha contém ID, nome e cidade, quando eu botei eixo $dados nome, ele mostrou José. Só que o MySQL fetch assoc, quando ele executa isso aqui, ele apaga a primeira linha e a primeira linha passa a ser a próxima. Depois que isso aqui foi executado, ele apagou a primeira linha e a primeira linha passou a ser a próxima. Se bem aqui embaixo eu botar mais uma linha assim, ó, $dados é igual de novo MySQL fetch assoc resultado.
ele não vai mais pegar essa primeira linha porque ele já ignorou ela já não existe mais. Ele já está, essa segunda aqui passou a ser a primeira linha. Ou, na verdade mesmo, essa variável resultado ela tem uma particularidade que é um apontador que diz qual a linha corrente. O apontador dela inicia no primeiro registro. E quando o MySQL Fetch Associative lê o resultado, ele lê o registro que está apontado. Então, o primeiro registro é o 1. Quando ele faz a leitura do registro apontado, que pega os dados e devolve para essa variável, ele passa para o registro seguinte. Ele pula o apontador para o próximo registro. Então, se eu executar de novo um MySQL Fetch Assort resultado, ele já vai pegar os dados do segundo registro e vai guardar em $dados aqui os dados do segundo registro. Quando eu dou um eixo $dado nome, já não mais vai aparecer José, porque ele já está no segundo registro, vai aparecer Maria. Se eu fizer isso aqui, olhe bem que coisa interessante, ó. Agora vocês vão entender. Se eu fizer isso aqui, ó. Nós recebemos em resultado a query lá, MySQL query. Resultado recebeu esses 3 registros, tá? E o apontador está apontando para o primeiro registro. Então, quando ele vem executar esse MySQL Fetch Association, ele vai pegar os dados do primeiro registro e guarda em $dados. Só que quando ele faz isso, ele já se posiciona no segundo registro. Então, na próxima linha, o $dados vai conter os dados do segundo registro. E o MySQL Fetch Assoc já pula para o terceiro registro. Quando isso aqui for ser executado, o $dados vai receber os dados do terceiro registro. Então, quando ele der esse eixo nome, vai aparecer Ana. Nem vai mostrar José, nem vai mostrar Maria. Porque ele recebeu os dados aqui de José, mas na linha seguinte, ele já recebeu os dados de Maria. Não fez nada com eles, só recebeu. E na linha seguinte, ele recebeu os dados de Ana. E após receber os dados de Ana, ele mostrou Ana. Mostra o dado nome. Vocês devem lembrar que uma variável, vou mostrar aqui a vocês. Isso aqui, teve uma aula que eu mostrei isso aqui. Eu faço $A é igual a 10. Eixo $A. O que é que vai aparecer na tela? 10. 10, beleza, muito bem. Esse programa agora. Esse programa com essas 3 linhas, né? O que vai aparecer na tela? 10. 10, muito bem, que eu estou mostrando $, não é isso? Esse programa com essas 3 linhas. O que vai aparecer na tela? 20. 20. Por quê? O nome disso é variável, porque o conteúdo dele pode variar a qualquer momento. Ele tem um conteúdo agora, e no instante seguinte você vai lá e muda o conteúdo dele. Quando o programa foi sendo executado, nessa primeira linha, $A continha 10. Na linha seguinte, nós já mudamos $A para 20. Não tem mais 10 no $A. Não tinha nenhum comando mostrando, não teve nenhum comando usando esse 10 para nada. Na linha seguinte, simplesmente o 10 foi trocado por 20. Quando chegou nessa linha que foi mostrar o $A, claro que ia mostrar 20, porque o conteúdo atual de $A é 20 e não 10. Como se fosse modelo cascata, né, Matheus? Como se fosse o quê? Modelo cascata, né? Vai. Pode dizer isso aí. O que vale é o último conteúdo que você guardou nele.
tá? Aí então, no caso, teria que botar um eixo entre cada um deles, né, para ele poder mostrar. Se quisesse mostrar cada um deles, teria que botar um eixo mesmo. Esse programa aqui contém 3 linhas. O que é que ele vai mostrar na tela? 15. 15. Porque o dólar era 10, depois mudou para 20, depois mudou para 15. O que está valendo é 15. Agora, vamos olhar aqui em cima, esse programa aqui. Tá? Eu tenho essa variável resultado que recebeu a query lá do SQL, contendo 3 linhas com todos os dados lá da tabela, tá? E tenho esse programa aqui com essas linhas. Na primeira linha, ele executou o MySQL fetch a SOC. E o MySQL fetch a SOC faz o quê? Ele pega os dados dessa variável aqui e devolve os dados da primeira linha, da linha corrente. Então, a linha 1 é a primeira linha. Ele pegou os dados e guardou em $dados. Então, $dado contém um José Fortaleza. Na linha seguinte, sim, detalhe importante, o MySQL Fetch Associate, depois que devolve esses dados, ele posiciona a variável resultado no segundo registro, no registro seguinte. Ele posiciona na segunda linha. Ele passa uma linha à frente sempre, até não ter mais linha. Então, ele executou, devolveu os dados da linha corrente, que foi a primeira. Essa era a linha atual, a linha 1. Ele veio lá e devolveu para dados. E se posicionou nessa segunda linha aqui. Então, ele está posicionado aqui. Bem aqui, $dados veio pegar o MySQL Fetch a SOC. Então, ele pegou esses dados da segunda linha e guardou em $dados. Automaticamente, os dados da primeira linha já se perderam. $dados não contém mais os dados da primeira linha. Porque eu estou pegando aqui o da segunda. Mesma coisa aqui. Quando eu executar isso aqui, eu estou pegando os dados da terceira linha. Então, $dados não contém mais os dados da segunda linha. É igual essa variável aqui, ó. Dólar era 10, eu mudei para 20 e eu mudei para 15. Então, bem aqui, eu peguei os dados da terceira linha. Quando eu dou um eixo, dados nome, na terceira linha, o dados nome é a Ana. Aí, minha gente, é fácil vocês lembrarem de uma coisa. Eu disse que tinha um comando, tinha um loop chamado while, tá? Que ele faz coisas se repetirem. Enquanto isso aqui é verdadeiro, esse while vai ficar se repetindo, tá? Enquanto isso aí for verdade. Aqui dentro do parênteses tiver verdade. Tudo que tem aqui dentro vai se repetir. Eu vou dar um exemplo para você entender esse loop aqui agora mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eita, 9,4, certo? Eu vou dar um exemplo bem bacana aqui. Eu vou olhar para o meu programinha teste. Eu nem devia ter fechado ele. Se eu vir aqui chamar na minha pasta teste, vou chamar novo arquivo loop while.php. Não sei se vocês fazerem não, viu? Eu nem vou botar htdocs, doctype, nada. Vou entrar direto no PHP. Vamos ver se vocês têm entendimento razoável sobre variável. Dólar passo é igual a 1. Dólar passo é igual dólar passo mais 1 eixo dólar passo. Pergunta:
o que é que vai aparecer na tela? 2. 2. Não é 1, Reginaldo. Reginaldo, por que não é 1, Reginaldo? Ah, porque tem um mais, né? Não é só porque tem o mais. Vamos lá. Mais um. A variável dela passo começou contendo o quê? 1, não é isso? Ele ficou agora. Muito bem. Você lembra que eu disse que esse símbolo atribui esse conteúdo a essa variável? Não foi assim que eu ensinei? O igual pega o que está direito do igual e guarda dentro dessa variável que está antes do igual. Então vamos entender essa linha aqui. Ele vai guardar esse conteúdo ali naquela variável. Que conteúdo é esse? $passo atualmente contém quanto? Contém 1. Nós não botamos um aqui nele, né? Contém 1. E 1 mais 1 dá quanto? Dá 2. Dá 2. Então eu vou pegar 2 e guardar dentro de $passo. E eu vou mostrar 2. Entendeu isso, Reginaldo? Entendi. Beleza, vamos executar aqui. Vamos executar aqui. Já está aqui em cima. Para lembrar como era o nome, era Loop While. Loop While.php. Ele mostrou 2. Beleza. Isso aqui, gente, é uma coisa muito importante na programação, que é incrementar um valor de uma variável, pegar o que tinha nela e aumentar de mais alguma coisa. Então, e esse valor de aumentar o valor de uma variável, a gente usa o tempo todo, pegar o que já tinha nela e aumentar. E a gente chama de incrementar. Aqui eu estou incrementando o valor dela, que é pegando o que tinha nela e somando em mais algum valor, tá? Beleza. Gente, eu vou fazer uma coisa aqui para vocês verem. $passo ali é igual a 1, tá? While $passo é igual a 1. Eixo, ponto. Vou botar um ponto aqui, um ponto e um X. Não vou botar opa, fechou aspas, desculpa. Não vou botar BR nem nada, porque eu quero que uma informação fique encostada na outra. Isso aqui, esse loop, gente, while, enquanto isso for verdadeiro, ele vai fazer isso aqui. No caso, ele vai dar um eixo na tela de um ponto e de um X e vai continuar dando eixo de um ponto e de um X. Como eu não botei BR, vai ficar um do lado do outro. E como esse teste será verdadeiro para sempre, porque $passo é igual a 1 e ninguém mudou esse conteúdo dele, esse loop vai rolar para sempre. Então, eu vou salvar isso aqui e vou executar o programa aqui. Ele está enchendo mais de X até lá o final. Sem fim, viu? Eu vou parar. Bom, eu vou botar esses X aí, tá com BR, para ele ficar saltando a linha. Vai escrever isso e vai saltar uma linha, vai escrever de novo, vai saltar uma linha. Salvar aqui, executar aqui. Agora vem para baixo, né? Bom, agora eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou dar um eixo do $passo, eixo $passo e um BR.
Uma pergunta. O loop fica repetindo isso aqui enquanto isso aqui for verdade. O que, que vai aparecer lá na tela? Vai ficar repetindo um. Vai ficar repetindo 1. Porque ele vai dar um eixo do número 1, tá? E depois vai dar um salto de linha. E volta e depois dá um eixo no número 1. Que o dólar passo é 1. Ninguém está mudando o conteúdo dele. E vai dar um salto de linha. Ou seja, esse programa aqui, quando eu executar, ele vai simplesmente mostrar 1 e assim por diante. Vai ficar rodando para sempre. Bom, primeira coisa. O fato desse programa estar mostrando 1 rodando. Vocês entenderam isso? O Epson entendeu. Vocês entenderam? Beleza. Então vocês entenderam que o loop, o while, ele repete as coisas enquanto isso aqui for verdade, tá? Agora eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Dólar passo é igual dólar passo mais 1. O que é que esse loop vai fazer? O que é que vai aparecer na tela? Então, ele vai repetir um só por uma vez e vai parar. Parabéns, Epson. Alguém entendeu o que é isso? Vou explicar o que o Epson falou. O Epson disse que ele vai mostrar o 1 apenas uma vez. Eu vou botar lá na tela. Vou ver se ele acertou mesmo. Ó, atualizar. Mostrou 1 apenas uma vez e parou. Por quê? Ele vai passar a ser 2 agora, né? Perfeitamente. Porque, olhe bem, vamos executar esse programa. Chegou aqui, dólar passo é igual a 1. Então a variável dólar passo passou a conter 1. Aí iniciou um loop. E o loop vai executar o que está aqui dentro enquanto esse teste for verdadeiro. Dólar passo é igual a 1. No caso nós sabemos que é, porque ele começou com 1, né? Então, como isso aqui é verdadeiro, ele entrou no loop. E a primeira coisa que tinha foi eixo dólar passo. Ou seja, mostrou na tela o número 1. E saltou uma linha. Terminando de executar essa linha, ele vai executar a próxima linha. Na próxima linha, o dólar passo passou a ser 2. Por quê? O dólar passo passou a ser igual a dólar passo mais 1. Dólar passo que era 1 mais 1 é 2. Esse 2 foi guardado em dólar passo. E nós sabemos que o loop volta e faz um teste. E o teste dizia assim, se dólar passo igual a 1. E ele não é igual a 1, porque o dólar passo agora é 2. Como o teste não é mais verdadeiro, o programa sai do loop, ele vai para a próxima linha após o loop. Eu vou dar um eixo aqui na palavra fim, só para mostrar que ele chegou aqui, tá certo? Um fim. Então, gente, um loop é quando fica se repetindo coisas enquanto essa informação aqui for verdadeira. Vou lhe dar um exemplo agora. O Epson, não responda. Tá. O que é que esse programa vai mostrar na tela? Quem me responde? Só não você, Epson, eu sei que você sabe a resposta. Isso aqui é um símbolo de menor, viu? Isso aqui é um símbolo de menor. Quem me responde o que é que esse programa vai mostrar na tela? Enquanto a variável dólar passo for menor do que 4, ele vai printar o dólar passo mais 1. Até chegar a 3, eu acho. Então, na sua opinião, o que é que vai aparecer na tela? Vai aparecer em sequência o 1, aí embaixo o 2, o 3. E eu acho que não vai aparecer o 4, por conta que tem que ser menor do que 4. Isso. E vai aparecer fim. Não é isso? Isso. É que eu tenho que ali embaixo. Pronto, corretíssimo. Então o que vai acontecer aqui? Ele vem nesse loop e testa se dólar passo é menor que 4, no primeiro instante o dólar passo é 1.
como o dólar passo é menor que 4, 1 é menor que 4, ele mostra o 1. E na linha seguinte, dólar passo, que era 1, ele soma mais 1 e guarda em dólar passo. Dólar passo é incrementado de mais 1. Dólar passo, que era 1, passa a ser 2. Quando o loop voltar, ele testa isso. Dólar passo é menor que 4? É sim, porque dólar passo é 2. 2 é menor que 4. Então, ele vai dar um eixo no dólar passo. Então ele vai mostrar 2, porque o dólar passo nesse instante contém 2. E depois ele vem e pega e coloca em dólar passo o que tem em dólar passo mais 1. Como o dólar passo contém 2, 2 mais 1 faz 3, ele pega esse 3 e guarda em dólar passo. Dólar passo passa a ser 3. Aí o loop volta e faz o teste. Dólar passo é menor que 4? Sim, porque dólar passo é 3, 3 é menor que 4. Então ele entra no loop e dá um eixo no dólar passo, ou seja, mostra o 3. E pega e atribui dólar passo mais 1, ou seja, 3 mais 1, que é 4, em dólar passo. Dólar passo passa a ser 4. Aí ele volta para o loop aqui. Dólar passo é menor que 4? Não. Dólar passo já é 4, não é menor que 4. Então, como esse teste é falso, ele sai do loop e vai para a linha seguinte e mostra o fim. Deixa eu gravar aqui. Um, dois, três, fim. Então, deu para vocês entenderem esse while aqui. Recording is on. Pronto, pessoal. Vou compartilhar minha tela de novo, viu? Tá. Obrigado ao Edson e a todo mundo que ligou. Ô, Theo, Oi, amiguinho. então nesse caso aqui ele só vai funcionar o loop enquanto o dólar passo for menor que 4. Se for igual a 4, ele já para. Exatamente, porque o teste está dizendo exatamente isso. Se dólar passo for menor que 4, não igual, menor, o que é menor que 4? 1, 2 e 3, tá? Então, esse loop roda, mostra 1, 2 e 3 e para. A tela tá preta. Eita, vou olhar agora. Realmente tá estranho. Olha aí, se dessa vez apareceu. Ainda não, continua preto. Caramba. Minimiza aí pra ver se o fundo ficou atrás. Só um minuto, vou minimizar tudo. Nada ainda. Aí, Voltou? agora E agora? O meu tá funcionando agora. Aí, agora tá aparecendo. Beleza, pronto. O meu tá funcionando, você tá com duas telas. A antiga de cair e agora. Que tá... Eita! Caramba, então deve ser isso mesmo, ó. Mas as duas estão funcionando? Não, só a sua atual agora. A Certo. antiga tá só aqui congelada. Entendi. Mas tá tudo Beleza. Então veja bem, um loop, enquanto isso aqui for verdadeiro, ele trabalha e volta. Só queria que vocês entendessem que isso aqui é uma repetição, tá? Para a gente poder chegar lá no arquivo de clientes, lá no programa do index PHP, entender isso aqui. Agora, vocês vão entender um pouco melhor. O MySQL Query executou a consulta SQL e guardou o resultado em resultado. O resultado recebeu todas as linhas. Quando eu digo essa frase agora, vocês já conseguem visualizar que o resultado contém linha por linha com todos os dados,
conforme esse exemplo aqui. Não é isso? Agora vocês enxergam que o resultado recebeu todas essas linhas, tá? Voltando lá. Então, resultado recebeu desse comando MySQL Query todas as linhas lá da tabela. Agora eu tenho o while. E o while, ele vai executar os comandos aqui embaixo se esse teste for verdadeiro, tá? Esse teste é um MySQL Fetch Array Associate, o resultado. E nós sabemos que o MySQL Fetch Array Associate, a SOC, ele lê o registro dessa variável resultado, o primeiro registro lá está lá, e a gente guarda nessa variável. Enquanto ele conseguir encontrar linhas lá, ele vai guardar nessa variável e isso vai ser verdade. E o loop vai entrar aqui dentro. Na hora que ele tentar ler uma linha que não tiver mais linha, ele não guarda na variável e esse teste do while dá falso. Aí ele encerra. Então, enquanto o MySQL Fetch estiver trazendo linhas para a variável dados, ele vai entrar no loop, tá? Então vamos lá. Ele executou o MySQL Fetch Associate, veio para dados e dados recebeu uma linha lá da variável resultados. Da variável resultados, dados recebeu todos os dados de uma linha. ID, nome, cidade, tá? Aí, agora fica mais fácil vocês enxergarem essa linha aqui, ó. $id é igual $dados ID. Porque nós sabemos que a variável $dados aqui, nesse comando MySQL Fetch a SOC, recebeu todos os dados de uma determinada linha lá da tabela, da primeira linha da tabela. Ele recebeu todos os dados. Então, eu tenho $dados ID, eu tenho $dados nome, eu tenho $dados logrador o nome, eu tenho todos os campos. Eu tenho $dados de todos os campos aqui. Tá certo? Lá da tabela. Tá? Então, vamos voltar aqui. Quando ele dá um eixo mostrando os dados, ele volta o loop e lê a próxima linha, porque vocês já aprenderam que esse comando, depois que devolve uma linha, ele se posiciona na linha seguinte do que ele leu da tabela, tá? Então, $dados recebe a segunda linha. Aí ele entra no loop, mostra todos os dados da segunda linha, volta o loop e o MySQL Fetch Associate lê os dados da linha seguinte onde ele está. Quando não tiver mais linha, esse comando vai dar falso, vai dizer que não é verdade, não encontrou dado nenhum, e ele sai para aqui para baixo. Bom, vamos continuar um pouco. Bem aqui, eu disse que $id é igual a $dados ID. Quando eu fui mostrar os dados, nome, logrador, etc., eu também mostrei também com o eixo, esse link href aqui, colocando form.php, id é igual a $id. Vocês lembram que $id vai pegar o id lá de dados. Vocês lembram, naquele exemplo que eu dei, que na primeira linha o id é o número do id. Aqui, na terceira linha, o id era o número 6, que é o número id lá do banco da tabela. Tá? Então, ele vai pegar o id e vai botar aqui, ó, form.php id é igual ao id que ele pegou da tabela, tá? E editar igual assim. Todo esse caminho que eu fiz, foi para você entender por que é que bem aqui nessa tela, o botão editar, quando eu clico nele, lá em cima aparece id é igual a 8, porque nós incluímos lá no hiperlink a variável id que nós lemos
lá dentro do loop, tá? Bom, ele nos passou o ID e nos passou a variável editar igual assim. Então, agora, voltando ao programa Form PHP, se lá na URL foi passado uma variável editar, eu guardo ela aqui e testo. Se editar igual assim, ele vai entrar porque lá em cima tem a variável editar contendo sim, que nós botamos lá no programa Form PHP, ou no index PHP, nós botamos aqui no hiperlink, né, ó, href Form PHP, id é igual ao id e editar é igual assim. Bom, se editar é igual assim, ele entra e eu pego o ID que está lá na URL. Com o ID na mão, eu vou poder ir lá na tabela, dar um select e pegar os dados para preencher o formulário, para que a gente possa fazer alteração nos dados. Bom, gente, não deu para a gente avançar basicamente nenhuma linha aqui nesse programa hoje. Mas nós fundamentamos um monte de coisa. Vocês não tinham clareza de que os dados que vêm na URL lá em cima no navegador, eles são recebidos através dessa variável $get. $get, o nome da variável vai receber essas variáveis que são passadas aqui na URL, aqui em cima, tá? Vocês não tinham clareza de loop while e a gente fundamentou para entender como é que funciona um loop while, tá? E o que vai acontecer? Amanhã, hoje já são 9h30, amanhã a gente vai continuar daqui para frente, já tendo entendido que ele verificou que esse formulário foi chamado através do link editar, porque tinha informações lá em cima e não do formulário. Ou seja, segunda-feira isso. O Form PHP, ele foi chamado, o Form PHP, ele foi chamado através desse botão editar. Opa, eu deixei um erro aqui, só um minuto, viu? If editar igual assim, id é igual a $get d. Se eu só ver aqui, eu botei algum caractere doido aqui sem querer. Eu subindo, descendo, mexendo, eu apertei alguma coisa aqui, baguncei alguma coisa. Pera aí, viu? Até eu tinha mostrado a mim um código que ele apresenta algum erro que tiver no código. Foi, eu tinha mostrado a você sim. Eu vou pegar depois aquele código lá de novo. Ele nos ajuda a ver o erro com certeza. Deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Caramba, ponto e vírgula tá aqui. O if foi fechado aqui. Linguagem. Amiguinho, a variável aí você tá certa? Não, tá certa. Eu tô achando que faltou fechar algum... Deixa eu salvar de novo aqui. Salvar de novo aqui. Só rodar lá de novo. Ah, não, voltou. Bom, se eu clicar aqui no botão editar, como veio aqui em cima editar igual assim, eu vou dar um eixo aqui rapidinho, só para relembrar vocês. Funciona, viu? Tanto faz. Agora, se o certo a gente está usando o minúsculo mesmo. Ó, se eu cliquei aqui, ele escreveu editar lá em cima, tá vendo? Ó, vou voltar.
Se eu clicar em novo cadastro, ele não escreveu editar lá em cima porque não foi passado nenhuma variável editar aqui em cima via get, tá vendo, ó? E se eu clicar no botão enviar aqui embaixo, também não vai aparecer aquele editar porque também não foi passado nenhuma variável editar aqui em cima, tá vendo? E apareceu gravado com sucesso porque o formulário enviar aqui em cima verificava se ele tinha sido apertado o botão novo cadastro, que é o botão do nosso submit lá do formulário. Bom, pessoal, hoje foi muito tempo tentando explicar as coisas e a gente não avançou no programa, mas o certo é isso mesmo. Não adianta a gente avançar no programa e vocês digitarem um monte de código sem estar entendendo os códigos. Não adianta. Melhor assim, né? Você explicando assim, a pessoa entende melhor. Sabe? Sem dúvida. A gente... Ajuda bastante mesmo. Porque senão a gente copia e não vai entendendo, só vai copiando. não adianta, com certeza. Bom, eu vou pensar em alguma forma, algum exercício para passar para vocês amanhã. E segunda-feira a gente está de volta, viu? Vamos dar um intervalo aí. E... Pode falar, amiguinho. Para poder gravar. Ah, beleza. Tá gravado aqui. Eu vou encerrar a gravação e vou mandar para vocês, viu? Então, desejo aí... Recording stop. Ô, cara, bacana mesmo. Fico muito contente. Eu vou... Cadê? Oh, meu Deus. Ah, não. Tá aqui. Pera aí, viu? Ô, Theo, Oi, a minha tela aqui eu tô sem conseguir abrir. Pera aí, viu? é que eu... Ah, eu tô com duas telas mesmo, viu? Eu tô com duas telas mesmo. Eu acabei caindo nesse final, aí eu não peguei o finalzinho da aula. Falou o quê? O finalzinho da aula Que eu acabei caindo. foi o seguinte, foi só dizendo que a gente não avançou no código, mas a gente fundamentou melhor as coisas, a gente explicou melhor o conteúdo, viu? Eu vou gravar, eu vou enviar a aula agora pro Facebook, pro YouTube, e vou mandar para vocês. Então, por enquanto, agradeço a presença de todo mundo aí na aula de hoje. Segunda-feira estaremos juntos novamente. Desejo aí um bom resto de semana e um bom fim de semana para vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau. Falou, um abraço. Tchau, tchau, Edson. Tchau, Edvânia, Alcides, Ademilson, Epson, Reginaldo. Um abraço a todos. Boa noite, mano. Boa noite. Semana. Tchau. Vocês também.